A paz do Senhor, irmãos e irmãs, amados do Senhor. Mais uma vez o Senhor me privilegia, me permitindo trazer uma meditação, e não seria diferente hoje, senão colocando nas mãos dele todo o nosso entendimento, o nosso coração, que seja aberto para essa meditação, e de maneira muito humilde me colocando aos pés do Senhor para que Ele fale aos nossos corações. Senhor Deus, eis-me aqui, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, pelo presente momento em que falarei aos meus irmãos e irmãs sobre a Tua palavra. Que ela se torne, Senhor, viva em nosso coração, que ela seja transformada, Senhor, em nossa mente, e que ela venha regar o nosso espírito com mais fé, com mais confiança em Ti. É o que eu desejo e já te agradeço em nome de Jesus. O texto que nós vamos estudar está em Gênesis, no capítulo 16, quando Agar é humilhada por Sara e de maneira muito triste ela se retira da presença deles e se afasta indo em direção a Sur, que era o caminho de volta para o Egito. De maneira muito triste, Agar se coloca sentada à beirada de um poço e o anjo do Senhor vem falar com ela. E então, a partir do versículo 7 do capítulo 16, a palavra do Senhor nos diz assim: O anjo do Senhor, encontrando-a no deserto, junto de uma fonte que está no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para a tua senhora, tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. E ajuntou: multiplicarei tua posteridade de tal forma e será tão numerosa que não se poderá contar. Disse ainda mais: estás grávida e vais dar à luz um filho. Dar-lhe-ás o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo. Sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele, e levantará sua tenda defronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor, que lhe tinha falado, o nome: Vós sois El-Roi, porque dizia ela: não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se àquele poço o nome de Poço Garrai-Roi. Ele se encontra entre Cádiz e Barade. Amém? Deus se apresenta a nós de diversos nomes, de diversas formas, e nesse momento, então, Ele é o Deus El-Roi, depende da maneira como se pronuncia. E quer dizer exatamente o Deus que vê. Deus viu o sofrimento de Agar. Deus viu a situação que ela se encontrava. E Deus então envia o seu anjo para que dissesse a ela que dias melhores viriam, de que o seu sofrimento teria fim e de que grandes coisas o Senhor faria na sua vida. Esses dias, meditando sobre o que eu iria falar, principalmente sendo hoje o dia 8 de março, o Dia Mundial, o Dia Internacional da Mulher, eu queria dizer alguma coisa que falasse profundamente ao coração da mulher. Não é reivindicando direitos, não é gritando necessidades para esse gênero ao qual nós pertencemos. Não é assim que eu acho que Deus
quer que façamos a diferença. Deus quer que façamos a diferença quando nós nos preocupamos com a vida espiritual, não só nossa, mas de cada um que está ao nosso lado. E esses dias, então, meditando sobre tudo isso, eu me lembrei de um vídeo que eu assisti há muitos anos atrás. Deve ter mais de 10 anos. E nesse vídeo uma mulher, então, falava sobre a situação que ela vivia. Como é que ela se enxergava dentro da sua família, dentro da sua comunidade, com seus amigos, com seu marido, com os seus filhos. Então ela disse que em determinados momentos ela tinha certeza de ser invisível. Não de maneira metafórica, mas não, de verdade, ela se sentia invisível. E esse sentimento vinha das situações em que ela passava na casa dela. Diversas tarefas que eram solicitadas a filhos, a marido e a outras pessoas acabavam tendo que ser realizadas por ela mesma. As pessoas não a ouviam. Ela pedia para filho tirar o prato da mesa, isso não acontecia. Ela pedia para recolher roupas jogadas pela casa, isso não acontecia. Ela pedia para desligar uma TV, que ela mesma tinha que acabar indo lá desligando, porque a TV ficava abandonada. E assim ela ia vivendo, dia após dia, situações que demonstravam a ela que ela era invisível. Numa determinada ocasião, indo levar o seu filho à escola, uma pessoa perguntou ao filho quem era aquela mulher. E o filho, se virando para ela, olhou para ela e olhou para a professora que perguntava e disse: não é ninguém. Ela foi para casa com aquele sentimento: eu não sou ninguém. E quantas de nós sentimos isso muitas vezes? Talvez não todos os dias e nem em todas as situações como ela, mas muitas e muitas vezes nos sentimos invisíveis. É como se não existíssemos e como se não fizesse diferença a nossa existência na vida das pessoas. E num determinado acontecimento, numa reunião de pessoas, ela ganhou de presente de uma amiga um livro, e um livro belíssimo, com fotos lindíssimas a respeito de construção de catedrais. Eram fotos de grandes catedrais, magníficas, de perfeição esplendorosa. E ela, folheando então esse livro e se encantando cada vez mais, começou a procurar quem eram os autores, os construtores daquelas catedrais, e não encontrou o nome de ninguém. Nenhuma foto trazia nome nenhum. E impressionada com aquilo, ela comentou com a sua amiga que havia lhe dado o livro, e a sua amiga disse a ela algo assim tocante. Ela disse que nenhuma daquelas construções havia sido feita para o homem. Elas foram erguidas na perfeição em que se encontravam para o olhar de Deus. Os construtores que se esmeraram com aquele trabalho não se preocupavam com o que os homens fossem pensar. Eles estavam fazendo aquilo para Deus. Isso foi um baque na vida dessa mulher. Ela conta que ela passou então a enxergar o verdadeiro propósito da vida dela. Nada do que ela fizesse, nada do que ela realizasse, nada do que ela desejasse poderia ser inferior à perfeição exigida pelos olhos de Deus. Então ela começou a se preocupar em fazer cada vez melhor. E não fazer para o filho, para o marido, ou para um irmão, ou para uma pessoa amiga. Ela fazia muito bem tudo que lhe era designado, ela fazia com perfeição, porque ela sabia que ela estava
debaixo dos olhos de Deus. Quando Agar diz, né, eu vi, os olhos do Senhor me viram, os olhos do Senhor se colocaram sobre a minha vida. Isso é o que ela quis dizer. Ela não era invisível aos olhos de Deus. E, portanto, a certeza que ela teve da resposta de Deus para a vida e para o sofrimento dela, Agar teve também a certeza de que dias melhores viriam. Assim deve ser a nossa vida. Nesse dia 8 de março, mais do que olhar para aquilo que nós não temos, para as necessidades que nós temos, não olhar para isso significa olhar para aquilo que realmente faz diferença. É aquilo que Deus, ao nos ver, ao ver as nossas necessidades, não apenas as necessidades de nós mulheres, mas a necessidade de todos os seus filhos. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferença de gêneros, Deus não faz diferença de classes sociais. O que Deus deseja é que nós, como mulheres, enxerguemos também, além dos nossos direitos, os direitos da criação. Seja o homem, a mulher, a criança, a natureza, Deus deseja que nós enxerguemos os direitos de todos e lutemos por esses direitos. E briguemos realmente de verdade por esses direitos. Porque quando nós nos pegamos lutando apenas por um viés, por um único caminho, por uma única vertente, quando nós nos preocupamos com uma única necessidade na vida, nós nos esquecemos dos outros. Nós passamos a olhar apenas para aquilo que precisamos e deixamos de enxergar os outros. Tem uma frase que me impactou muito essa semana que diz assim: se você acordar amanhã com apenas aquilo que você agradeceu hoje, com o que é que você acordaria? Muitas vezes nós não agradecemos nada do que temos. Muitas vezes vamos nos deitar ou nos levantamos, agradecemos pela nossa vida, agradecemos muitas vezes pela saúde, mas nós não temos noção da amplitude daquilo que Deus nos dá todos os dias. Todos os dias Ele nos vê. Todos os dias Ele nos ouve. E nem todos os dias nós o vemos e nem todos os dias nós enxergamos aquilo que Ele nos dá. Eu não quero ser invisível aos olhos dos homens e das mulheres, da humanidade, daqueles que me cercam. Eu não quero ser invisível. Mas se for para eu ser invisível a eles e ser totalmente visível aos olhos de Deus, eu vou escolher a segunda opção, obviamente. Eu não posso me preocupar com o meu redor. Eu tenho que me preocupar com aquilo que está acima de mim. Eu tenho que me preocupar com o que eu faço para Ele. Eu sou dele. Eu sou criação dele. Você é dele. Você é criação dele. E Ele não nos abandona. E Ele não deixa de ver as nossas necessidades. Pode ser que Ele não as ajeite no momento que nós queremos, que nós desejamos. Mas Ele com certeza vai nos dar dias melhores, como deu para Agar. Ele vai nos dar o entendimento da sua superioridade, como Ele deu a essa mulher que se sentia invisível. Portanto, se hoje a sua vida ainda não é aquilo que você desejava para você, ainda há tempo para que Deus faça
uma grande obra na sua vida e os seus propósitos sejam cumpridos. Eu creio no Deus que me criou. Eu creio no Senhor que me salvou. Eu creio que tudo está nas mãos dele. Inclusive a minha invisibilidade quando ela existe. Então, em nome do Senhor, que neste dia, hoje, Dia Internacional da Mulher, nós deixemos de nos preocupar com salários menores, situações de diminuição da nossa atividade ou da nossa habilidade, da nossa capacidade, porque somos mulheres. Aquilo que fizermos, se fizermos o melhor para Deus, também o homem vai enxergar. Que você tenha uma tarde, um descanso, uma vida feliz. Que a paz do Senhor reine no seu coração. E que o amor do Pai, que excede a todo entendimento, esse amor more no seu coração. É o que eu desejo hoje e sempre para você, meu amado e minha amada, filhos de Deus. Amém?